Quais são os investimentos em renda fixa mais recomendados nesse cenário atual em que o ciclo de queda da taxa de juros já começou? No programa de hoje, a gente vai trazer as indicações que relatórios e analistas estão apontando como CDBs, CRIs, debêntures e títulos que estão valendo mais a pena nessa conjuntura. Olá, bora começar mais um Cafeína. Hoje, como prometido, porque promessa é dívida, e se tem uma coisa no Invest News que a gente não gosta é de dever, vamos falar dos investimentos indicados para renda fixa. E não só títulos do governo, não, mas também debêntures, CDBs, outros papéis, então fica com a gente até o final que vai valer a pena. Com o ciclo de baixa da Selic já em andamento, nós fomos atrás dos relatórios e das opiniões de 5 grandes casas de análise do mercado sobre os ativos de renda fixa mais interessantes no cenário macroeconômico no qual a gente está inserido atualmente. Vamos a eles. O Itaú BBA indicou as debêntures das concessionárias Auto Raposo Tavares, com vencimento em 2024, e papéis de dívida da concessionária Rota das Bandeiras. Também foram recomendados 2 CRIs da Redditor, com vencimento em 2025, e com vencimento em 2029. O BTG Pactual incluiu na sua carteira recomendada a debênture da Iguar Rio de Janeiro, com vencimento em 2043. Segundo os analistas, esse é um papel com um prêmio bem alto para uma concessão de infraestrutura, que é estável, previsível, ou seja, é uma bela dobradinha de estabilidade, previsibilidade e rentabilidade. Os analistas do BTG também recomendaram um CRI do original, com vencimento em 2030, e fizeram essa recomendação por ele ter a fiança da Simpar e pelo prêmio de crédito ser bem atrativo, quando comparado com outras emissões de nota AAA ou AA+. Lembrando que quanto maior a segurança de um papel, menor será o prêmio, né? Se é mais seguro, paga menos. Mas nesse caso, os analistas conseguiram garimpar um ativo que, na visão deles, tem uma relação interessante. A lista do BTG também passou a incluir uma indicação que eu já citei aqui, como recomendada pelo Itaú BBA, a debênture da concessionária Rota das Bandeiras, que tem vencimento em 2034. O relatório do BTG elogiou seu retorno interessante, considerando o estágio de maturidade do ativo, além do comparativo com outras emissões do setor de rodovias. Agora vamos para as recomendações do Santander. Levando como base o contexto brasileiro e internacional, a indicação é o Tesouro IPCA+ 2035. Os analistas afirmam que se os ventos domésticos se provarem favoráveis para os ativos de risco, podemos ver um menor prêmio de risco para os títulos públicos reais, e isso tende a favorecer a marcação a mercado desses papéis. Então, mesmo sendo um título com vencimento longo lá na frente, a aposta é de ganhar na marcação a mercado com a venda antecipada dele. Mas caso a percepção de risco piore e o dólar volte a se valorizar, a proteção contra a inflação do título, se for levado até o final, até o vencimento, beleza, vai exercer a sua função. Ou seja, se o cenário melhorar bem, dá para vender o título antes e ganhar dinheiro. Se o cenário piorar, dá para segurar o título até o vencimento e ainda assim vai ter sido um bom investimento. Vamos para outra casa de análise. A RB Investimentos comentou no relatório que com o corte da Selic, mesmo que a taxa continue alta e mantenha a renda fixa ainda atrativa, as pessoas que tiverem um perfil de investimento moderado ou arrojado vão ver uma mudança na postura de bancos e corretoras, que segundo a RB passarão a sugerir ativos com maior risco. Então, para esses perfis, segundo a análise da RB, vale ir fazendo caixa para poder movimentar a alocação de patrimônio já no futuro próximo. Mas para quem tem um perfil mais conservador, a RB Investimentos recomenda 2 fundos de renda fixa e 7 CDBs. Essa seleção resultou numa carteira composta por 55% de ativos com rendimento pós-fixado, 35% de ativos com rendimento pré-fixado e 10% com rendimento misto, ou seja, atrelado à inflação. É interessante porque muitos investidores acabam não diversificando a sua parcela de investimento de renda fixa entre pré, misto e pós. E dependendo do movimento da Selic, pode ser interessante ter uma parte em pré, por exemplo. Mas não é todo mundo que gosta desse tipo de título, porque se você sair antes do vencimento, você fica sujeito ao momento do mercado, marcação mercado. Ou seja, pode ser que você ganhe mais, até muito mais do que o esperado, mas pode ser que ganhe menos, pode ser até que perca dinheiro. Para pós-fixados, os de curto prazo são bem indicados, porque a gente não sabe como a inflação ou os juros devem se comportar lá na frente, no longuíssimo prazo. Mas aqui, pelo menos o problema é menor, porque é fácil você vender a qualquer momento e, nesse caso, você leva o que acumulou de juros até então.
Não tem aquele problema de, vou sair e vou perder dinheiro, né? O risco na venda antecipada é só no pré e no híbrido, porque tem uma parte de rendimento pré-fixado. Enfim, o peso dado na escolha de composição de carteira da RB, de 55% de ativos com rendimento pós, 35% pré, 10% misto ou híbrido, né, atrelado à inflação, foi justificado como uma estratégia para reduzir a volatilidade. Então, não é só maior retorno no foco, mas também a busca por preservar o patrimônio, não deixar ele reduzir. Vamos agora para os CDBs, os certificados de depósito bancário, né, que são aquele tipo de investimento quando você empresta dinheiro para o banco e não para o governo, que é o caso dos títulos públicos, e nem para a empresa de outro setor, que é o caso de debêntures. A CM Capital indica 3 CDBs. Um pré-fixado do Banco Master, que vence em 5 anos e entrega um retorno de 12,56% ao ano. Outro da Neon Financeira, com retorno de 112% do CDI e vencimento em 6 meses, o que é interessante para projetos de curto prazo. E o terceiro é o CDB do Agibank. Esse vence em 3 anos, mas paga o IPCA do período e mais uma taxa de 6,39%, o que é bacana para quem tem um objetivo de médio prazo e quer se proteger da inflação e também garantir um ganho real atrativo, interessante. Muito bem, então falamos de CDBs, debêntures, CRIs, títulos públicos, falamos um pouco de tudo na renda fixa, né? Uma bela cesta aí para você avaliar a partir da opinião dos relatórios, das visões dos analistas, né? Eu espero que você tenha gostado desse programa. Se tiver curtido, deixa aí o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal Invest News e dá um pulo lá também no nosso portal investnews.com.br. Fechado, pessoal? Muito obrigado pela companhia. Amanhã tem mais, hein? Tchau!